Vamos agora então para a nossa próxima mesa, que é o Imagine Rio como ferramenta educacional e social. Então queria convidar aqui para o palco o nosso representante do IMS, Jorge Freire, que é supervisor da área de ação social e previamente foi coordenador de inclusão social, racial, na Prefeitura do Rio. Débora Fontenelle, que é professora do Colégio de Aplicação da UERJ, doutoranda em História pela UFRJ, com foco nas lutas por liberdade no Rio de Janeiro, a construção de um cenário pró-abolição, e também foi pesquisadora visitante na Universidade de Rice. E, por fim, Igor Ferreira, professor do Colégio Pedro II, doutor em História pela UFRJ, com foco na história da escravidão. Então, por favor, e por fim, obviamente, também, mediação da professora Alida Metcalf, que é historiadora, e, bom, dispensa apresentações, vocês já ouviram ela falar aqui, mas também pesquisa a história luso-atlântica e o Rio de Janeiro, principalmente o abastecimento de água da cidade. Bom, então com vocês a palavra. Muito bem, obrigada, gente, pela paciência. Realmente tem sido uma sessão, um tempo aqui extraordinária. Estou muito entusiasmada de todas as perspectivas que estamos ouvindo. E quero agradecer a nosso painel agora. E vamos falar sobre Imagine Rio e narrativas do Imagine Rio. E o foco vai ser educação e mídia social. Bom, eu tenho uma pergunta muito simples para todos os participantes, e é o seguinte: baseado na sua experiência com Imagine Rio e o narrativas do Imagine Rio, quais são as possibilidades para o futuro? E quais são os resultados obtidos ou pretendidos? Quais outras possibilidades existem? E se tem utilizado o Imagine Rio, ou narrativas do Imagine Rio, como ferramentas ou plataformas digitais, como funcionou para vocês na educação ou na mídia social? Bom, obrigada, gente. Primeiro, Igor. Bom, boa tarde, boa noite. Boa tarde, noite a todos. Me chamo Igor, como foi falado, sou professor do Colégio Pedro II e doutor em História e trabalho com temáticas raciais, pensando tanto em educação básica, porque eu sou professor de ensino médio, terceiro ano, e também em pós-graduação, que eu dou aula na pós-graduação de ensino de História da África, no Colégio Pedro II. Então, estou sempre pensando esse cruzamento entre educação básica, o acadêmico, a pesquisa e o ensino, que faz parte da minha experiência. A nível de descrição, então, né, sou um homem negro, de pele marrom, chocolatada, cabelo raspado, com um belo disfarce na lateral, óculos preto, camisa preta, muito bonito, e que tem claramente bom humor, né? Um pouco exagerado também. Bom, enfim. Isso posto, quando eu tive na Rice 2018, a preocupação que a gente teve ali foi de inserir, né, algumas informações relativas ao quadro institucional da educação do Rio de Janeiro. A minha preocupação desde então, isso foi utilizado muito na minha tese de doutorado, mas desde então também tenho pensado muito em questões de audiovisual, né, porque a gente sabe que hoje em dia a realidade do vídeo é muito impactante. Agora há pouco teve um vídeo aqui que a gente viu, daquela transformação na cidade, do Rio de Janeiro, e isso em nível educacional é muito relevante. A gente sabe que, sobretudo, eu poder pensar nos estudantes de ensino médio, que é o público que eu tenho grande interesse de acessar, é preciso usar isso cada vez mais. Então, eu tenho uma página, né, no Instagram e no TikTok, onde eu produzo conteúdo sistematicamente, e eu penso muito em Imagine Rio como um espaço de produção de fontes que podem ser utilizadas na produção dos vídeos. Eu sei que outrora o Imagine Rio tinha essa possibilidade de você ir lá e baixar o mapa. Eu acho que essa é uma potencialidade que a plataforma precisa ter, né, de poder selecionar coisas que nós queremos ali, para poder baixar esses mapas e poder produzir vídeos com isso. Essa é uma questão. Eu acho que a outra possibilidade também é pensar em médio prazo como é que o Narratives pode ser um espaço, uma plataforma de também produção audiovisual. Porque a gente cria uma narrativa e vai passando pela cidade. Se a gente tivesse algum tipo de possibilidade de colocar nossa voz por cima
e a nossa imagem por cima, enquanto a gente vai fazendo a narrativa, a gente poderia produzir material didático diretamente na plataforma. E, naturalmente, isso dá um sentido prático grande à plataforma, porque hoje ela talvez seja interessante a pesquisadores, mas ela pode se tornar muito interessante para professores que estão pensando na docência. Ali a sala de aula, o resto do chão da sala de aula, porque ele já entra naquela plataforma, ele tem ali as fontes disponíveis, que ainda vão crescer cada vez mais, porque é um trabalho continuado, e ao cabo ele pode produzir uma aula dentro dessa plataforma. É claro que isso é uma coisa que é um salto, a gente sabe disso, mas aqui eu acho que é um espaço da gente provocar reflexões sobre as potencialidades, e eu vejo isso como possibilidade. Por hora, o que dá para se fazer e o que eu tenho procurado fazer é extrair da plataforma mapas para aulas, especificamente. Então, eu quero selecionar uma área da cidade, quero falar do Rio Antigo, né? E a gente falou muito sobre isso aqui também no outro painel, com relação à ênfase muito ao centro do Rio de Janeiro e tudo mais. Acaba sendo importante para a gente em sala de aula, pensar as freguesias centrais. Então, eu trago esses mapas muitas vezes, ou eu quero mostrar essa evolução mesmo da cidade, essa evolução urbana da cidade. Eu uso os mapas, ou eu posso fazer, como também tenho feito eventualmente, produzir vídeos a partir da plataforma. E aí eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que a gente pode passar de um vídeo que é estilo pílula, né? Porque para a internet, para você ter o olhar dos alunos, tem que ser rápido. Se você pedir dele mais de 1 minuto, é difícil. Então, você tem que dar jeito de conseguir ser contundente em 1 minuto. E na plataforma TikTok, que é onde eu produzo, é muito comum as pessoas fazerem perguntas em cima do seu vídeo. E aí você consegue, a partir da pergunta, fazer um outro vídeo. Aí você vai criando toda uma sequência, né? Então, essa é a minha ênfase. Esse vídeo eu publiquei ontem à noite, sem spoiler do vídeo, né? Mas esse vídeo eu publiquei ontem à noite, mais ou menos 1h da manhã, assim. E de lá para cá já deu 2.000 visualizações. Então eu falo assim, não é muita coisa, realmente não é muita coisa ainda, mas são 2.000 pessoas que viram a plataforma e que não conheciam essa plataforma. E uma das pessoas que viu é um produtor de conteúdo que tem 500 mil seguidores. Então você vê o poder de replicação que a plataforma tem, né, como o TikTok. Então produzir vídeo hoje em dia é o caminho também para dar visibilidade para o Imagine Real como espaço de produção. Daqui a alguns dias pode ser que exploda o vídeo, porque é assim, né? O algoritmo ele trabalha dos seus modos secretos, né? Então tem suas equações. Então às vezes um vídeo bate, como já bateu 800 mil, e o outro vídeo que eu falo, esse aqui vai bombar. Coisa linda, dá 400 visualizações. Acontece. Mas o fato é que fazendo vários vídeos, eles vão chegando a muitas pessoas. E a gente vai conseguindo trazer pessoas para a plataforma. Enfim, vamos ver o vídeo rapidinho. Vocês estão vendo a universidade onde eu fiz a minha graduação em História entre os anos de 2008 e 2011 e também meu doutorado um pouquinho mais para frente. Esse prédio aí é o famoso IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, como é que devia ser esse prédio no passado? Para tirar essa dúvida, de forma Imagine Real, que é um atlas digital com a evolução urbana e social da cidade do Rio de Janeiro. Como você pode ver, a gente tem a vista aérea da cidade e pode voltar no tempo para ver como é que era no passado. Eu fui voltando ali para o início do século XX e cliquei na parte onde fica exatamente minha universidade e encontrei lá a imagem dela do ano de 1910, antes de ser esse prédio da UFRJ que abriga os cursos de humanos. E assim como eu fiz, você também pode fazer. Entrar na plataforma e procurar imagens do Rio de Janeiro de outros tempos. Assim você pode comparar o passado com o presente e ainda perceber como as coisas mudaram no decurso da história. Bem bacana, né? Agora você pode usar essa plataforma para poder sanar suas curiosidades e também para poder pesquisar um pouquinho da história do Rio de Janeiro. Pronto, é isso. Né? Então, a ideia é isso. Um vídeo curto, onde a gente consegue apresentar a plataforma, trazer uma informação que vai gerar conhecimento para o estudante e ainda seduzi-lo. Então você apresenta a plataforma, você ensina alguma coisa e seduz a pessoa para a plataforma. Eu fico pensando, será que não seria possível inserir, não sei se no Imagine em si, mas no Narratives também, né? Um espaço onde a gente já possa na própria plataforma já produzir isso e já no final depois fazer o download e o produto está pronto? É uma possibilidade. Se assim for possível, eu acho que ainda fica mais interessante para o produtor de conteúdo, né? E assim a gente pode fazer a plataforma ser um espaço importante para pesquisadores e para professores e estudantes, que eles podem retirar de lá, mas o estudante de graduação, ele pode fazer um trabalho, fazer alguma coisa, a partir da plataforma ela fica ainda mais forte, traciona mais, e a gente consegue fazer esse crescimento, né, que a gente quer meio que uma PG, a intenção é essa, que a plataforma exploda. Eu acho que o nosso trabalho é muito nesse sentido, de fazer a coisa avançar, fazer a coisa crescer.
Bom, é isso. Obrigado a todos. Eu estava esperando para ver se era eu mesmo. Bom, boa tarde. Meu nome é Débora Fontenelle. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, escuros, na altura do ombro. Uso óculos, estou vestida com uma blusa preta e uma saia xadrez. Eu sou geógrafa de formação, sou professora do Colégio de Aplicação da UERJ e dou aula tanto para educação básica no CAP da UERJ, quanto também no curso de licenciatura em Geografia. E, além disso, eu também estou no momento doutoranda em História Social na UFRJ, e eu estou contando isso tudo não só para me apresentar o meu currículo, mas porque essas duas atuações, né, no momento como professora de educação básica, da graduação na formação de professores, mas também de pesquisadora, doutoranda, é o que me levaram a conhecer a plataforma Imagine Rio, a conhecer a Álida, através da minha orientadora aqui no Brasil, a Mônica Lima, que me colocou em contato com a Álida, me apresentou a plataforma e falou: você tem que ir para lá fazer o seu doutorado de sanduíche lá. E foi o que acabou acontecendo e foi uma das melhores experiências da minha vida, então eu também agradeço aqui publicamente a Álida, que foi minha orientadora lá. E trabalhar nessa plataforma, trabalhar nas narrativas, foi muito ambíguo mesmo, porque foi pensar não só a minha pesquisa, mas pensar muito também a minha docência. E nós trocávamos muito sobre as potencialidades, não só da plataforma Imagine Rio, mas principalmente das narrativas, como uma ferramenta que pudesse ser utilizada no ensino. E eu fiz parte do grupo de teste, né, junto com o Igor, e naquele momento a gente já conseguia visualizar algumas coisas que da nossa formação, né, a gente sugeria, melhora, mas é completamente diferente quando você começa a aplicar na sala de aula. Bom, eu tive a oportunidade de assistir a disciplina que foi ministrada pela Álida e pelo Fares sobre o Rio de Janeiro e assistir como que estudantes que não faziam ideia do Rio de Janeiro, que nunca tinham vindo ao Rio de Janeiro, não conheciam o Rio de Janeiro, estavam produzindo narrativas sobre o Rio de Janeiro. Aquilo para mim foi fantástico e eu só pensava em como seria quando eu conseguisse realizar isso aqui no Rio, né, com colegas e com estudantes. Dessa troca que nós realizamos, já no finalzinho da minha estada em Houston, a gente pensou, então, na idealização de um projeto piloto, e esse financiamento acabou sendo concedido em março desse ano pelo Ken Kennedy Institute, e nós estamos finalizando esse projeto piloto agora em janeiro, e da minha parte, com um gostinho de que passou muito rápido, que foi muito pouco, e que a gente tem muito mais coisa para fazer. Então, eu queria compartilhar um pouco desse projeto piloto, né, que inicialmente foi focado para colegas docentes que atuam no Rio de Janeiro. Então, nós realizamos 3 oficinas que tinham como objetivo apresentar a ferramenta Narrativas do Imagine Rio para docentes, da mesma forma, instrumentalizar, né, a utilização da ferramenta, disseminar entre outros colegas, né, fazer... Eu sou uma pessoa atrás do meu tempo, diferente do Igor, então apesar, né, de estar aqui, tem dificuldades com tecnologia, e eu sei que professor ainda também dissemina as coisas, né, no boca a boca, na experiência, compartilhando na sala dos professores, na hora do café, no restaurante, no bar.
Então, eu sei que, ao conhecer, né, isso também se dissemina muito socialmente no boca a boca, e esse era um dos objetivos também, né, fazer aos poucos essa ferramenta ser conhecida por mais docentes do Rio de Janeiro. E, num segundo momento, a partir do retorno desses participantes, poder pensar um pouco sobre quem é que estava ali fazendo aquela oficina, de onde vinha, em que nível de educação atua, de que disciplina estava ministrando, para que público-alvo, né? E também que pudessem apontar o que viram como potencialidades e também sugerir algumas melhorias. E a gente está agora nesse processo final, em que as oficinas acabaram de acontecer e a gente tem alguns resultados aí para analisar. Então, as minhas primeiras impressões sobre esses resultados, né? Primeiro que nós oferecemos 3 oficinas, cada uma tinha uma capacidade para 15 docentes, o que é muito pouco, mas é o que era possível no momento, né, com a estrutura tanto de espaço quanto humana. E nós tivemos um número de inscritos muito rápido, assim, que começou a ser divulgado, né, atingiu 45 pessoas, mas, infelizmente, o comparecimento não foi tão alto assim. A gente teve apenas 15 pessoas que, de fato, participaram. Depois eu posso elaborar um pouco o que eu penso sobre isso, mas não é o foco aqui. E algumas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro que tinham docentes tanto da educação básica quanto do ensino superior, e assim como eu, alguns que atuam nos 2 lados, mas a ampla maioria daqueles que procuraram eram da educação básica, cerca de 80% atuavam na educação básica. E a grande maioria também era de áreas como geografia, história, pedagogia. Então, eu também esperava, tinha como uma expectativa que a gente pudesse alcançar docentes de outras disciplinas, de outras áreas. Nesse primeiro momento, isso não se concretizou ainda, né? Esperamos que isso possa mudar em breve. Mas algumas coisas que me chamaram a atenção ainda analisando esse público, né, que procurou, é que dentro desse universo de professores da educação básica, tiveram alguns que eram dos anos iniciais do ensino fundamental, o que a gente chama de núcleo comum, que dá aula para crianças de 7, 8 anos, e isso foi uma grata surpresa, porque a gente, às vezes, fica muito focado nesse academicês, nessa perspectiva acadêmica da graduação, e mesmo quando pensa a educação básica como uma ferramenta como essa, acha que isso estaria mais adequado à utilização no ensino médio, quando os estudantes têm já estão instrumentalizados, né, num outro nível de instrumentalização e de capacidade de apreensão. Mas foi uma grata surpresa perceber que tinham muitos professores dos anos iniciais que têm interesse e veem a possibilidade de utilizar essa ferramenta com crianças de 7, 8 anos de idade. E a perspectiva que esses professores tinham, né, inicialmente, estava muito voltada em como que essa plataforma e a ferramenta das narrativas, ela, num primeiro momento, parecia extremamente encantadora, né? E conforme a oficina ia acontecendo, era possível ver, era legal ver esse encantamento nos olhares e nas descobertas de docentes, do que é algo que não é tão comum para a gente, né? A gente fica tão preocupado, né, docente, em se atualizar, e essa atualização muitas vezes é vista como algo
mecânico, duro, e, na verdade, ela pode ser esse encantamento, né? Isso, para mim, foi muito legal de compartilhar esse momento com colegas. E o que atraía a utilização em sala de aula, ou não necessariamente em sala de aula, mas na prática pedagógica, é a possibilidade de um dinamismo na abordagem de conteúdos, principalmente conteúdos que muitas vezes são de difícil assimilação. Então, o dinamismo, por exemplo, de poder visualizar o processo de modificação do sítio, da cidade, o dinamismo de, nas narrativas, você poder modificar, movimentar o mapa, né? E ao longo da narrativa, conforme você vai apresentando, utilizando imagens junto, né? E entendendo a ferramenta como uma possibilidade de maior envolvimento por parte dos estudantes. E aí, pensando justamente nessas questões educacionais, também sugestões importantes foram feitas, que eu acho que vale compartilhar para a gente debater, principalmente sobre a construção, né? A inserção dos mapas, né? Foi algo visto como muito positivo, a inserção dos mapas nas narrativas, mas muitos sentiram falta de poder utilizar o próprio banco de imagens do Imagine Rio nesse processo de inserção automática, né? Digamos assim, na narrativa. Uma outra questão apontada foi que, ao mesmo tempo que esse dinamismo de movimentar o mapa era muito bom, inclusive numa perspectiva 3D, né, que o 3D ainda não se apresenta exatamente como um 3D. Então, apontaram que seria muito legal se pudesse ver o relevo, né, ter uma visualização de relevo, que isso daria ainda mais um dinamismo para esse processo. E o que eu acho que talvez seja algo substancial para a gente pensar nas narrativas como uma ferramenta educacional é pensar que, atualmente, a gente tem uma galeria que ainda é postada, né, ainda é atualizada a partir de submissão e aprovação. E muitos me perguntaram, mas e aí, como é que funciona? Eu submeto e aí espero quanto tempo? Mais ou menos quanto tempo costuma demorar? E quais são os critérios? E isso ainda é muito acadêmico, né, da perspectiva de uma revista. Então, seria muito legal pensar em uma outra forma de abordagem em que a gente tivesse a possibilidade de professores abrirem suas salas de aula. E que nessa sala de aula, nesse espaço virtual, então, pudesse ser como uma galeria dos trabalhos de seus estudantes, né? E isso estaria ligado a uma outra perspectiva de possibilidade de utilização, né? Como uma sala de aula virtual, um espaço virtual. Então, vou ficar por aqui para não me estender mais ainda. E é isso. Vou agora, né? Então, boa tarde, Igor, Débora, Alida. Primeiro, agradecer o convite, Martim. Obrigado a todos e todas que convidaram. Acho que é importante aqui afirmar que eu falo em nome do IMS Educa, e o IMS Educa é Maria Emília, Amanda Pereira e Letícia Souza, então é maior que eu. Inclusive, isso é bom reforçar, porque é uma premissa daqui da minha fala, é que eu sou o mais novo no IMS Educa, ocupando o cargo da ação social, e isso, contar com essa equipe, me encoraja a poder estar aqui falando em nome delas, e espero não decepcioná-las, tá, Amanda? Estou olhando para a Amanda aqui, que está na plateia. Acho que outra premissa para dividir com vocês é o fato de eu não ser acadêmico e não ser professor. Essa é uma premissa importante para que vocês me acolham, porque me botou aqui no mar de insegurança. No mar de insegurança. Mas, de outra forma, como um bom malandro carioca, eu acho que também traz uma outra perspectiva, porque a gente amplia o olhar sobre as possibilidades do Imagine, e pode falar Imagine, né? Imagine Rio. E essa ampliação está dada no título, que é quais são as possibilidades no campo educacional e no campo social.
E aí, outra e última premissa, tá? Só para a gente terminar esse combinado e eu seguir. A outra premissa eu acho que tem 2 dimensões no campo social, ambas são importantes, só que eu vou me ater a uma. E vou explicar por quê. A primeira dimensão é como é que eu torno isso tão interessante ao cidadão e à cidadã. Como é que eu faço com que o carioca, independente de como ele seja ativado, se interesse, porque senão a gente vai criar um grande trabalho para dialogar com um nicho. Isso está no campo social. Esse é o exercício que os responsáveis por ação social fazem o tempo inteiro. É expandir acesso a conteúdos. Ampliar repertório, sobretudo de uma faixa da população que, por questões históricas, não tem acesso a esse repertório. O outro ponto... Estou falando rápido? Estou nervoso, Igor. O outro ponto, que é o que eu vou falar, porque tem uma conexão com a experiência que nós e o Martim realizamos, é de como é que essa ferramenta pode ser utilizada, ampliadamente utilizada, nem sei se ampliadamente existe, mas pelas instituições, sejam elas educacionais, sejam elas... Como eu posso criar protocolos, ou formas, ou métodos, ou estratégias para que isso vire uma ferramenta, sobretudo pedagógica, mas também de disputa de cidade, que é a outra perspectiva que está em jogo quando a gente fala sobre pessoas como eu, que estão ativando as instituições no campo da ação social. Desculpa, eu, como estava nervoso, vou voltar no início. Meu nome é Jorge Freire, eu sou da ação social, eu tenho 1,68 m, tenho um cabelo crespo encaracolado, sou negro e estou com uma camisa que eu acho que é bege. Bonitão, igual o Igor. Obrigado, Igor, mas eu sou bonito mesmo. Desculpa, tá, gente? Mas voltando, eu acho que essa é a perspectiva mais interessante para a gente falar. E por 2 dimensões. Uma, porque a gente trabalhou com isso, e eu vou descrever essa ação que a gente realizou junto com o Martim aqui, para a gente partir dessa para discutir como possibilidade. E a outra, porque isso já aparece aqui. Aparece aqui na plataforma, no diálogo com o Observatório de Favelas, como já sendo uma aposta coordenada, pensada, estruturada para ampliar as possibilidades de paisagem, de construção de paisagem narrativa da cidade, com uma instituição. O Observatório de Favelas tem o Imagens do Povo, que existe, acho que há 18 anos, se não me engano, ou mais, que vem produzindo um banco de imagem e reflexão sobre a paisagem, essa paisagem da cidade que não está no cartão postal. E vem fazendo tudo isso dentro daquele paradigma da potência, o que é mais brilhante ainda, porque banco de imagem sobre a cidade que não está no cartão postal, basta abrir o jornal aí, o Dia, o Extra, o Povo, o Globo. Mas tudo na perspectiva da carência, lugares sem nada, violentos, sangue, mortes. Na perspectiva, no paradigma da potência, o Imagens do Povo está aqui na plataforma. Então, eu quero tentar me ater, na medida da minha não academicez. Eu não sou um acadêmico também, tá? Eu não segui a carreira acadêmica por total falta de tempo, porque eu sou um produtor cultural, pai de filho. Então, mentira, gente, é porque opções da vida. Mas acho que esse lugar de produção de conhecimento no relacional pode me dar algumas pistas para a gente trocar aqui. Eu vou começar narrando a experiência. A gente faz aqui no MS Educa um laboratório, uma prática chamada Encontro com Professores. É uma tentativa nossa de aproximar os conteúdos artísticos e os conteúdos de acervo da prática pedagógica. Então, a gente convoca professores que estejam interessados, lançam um tema e eles vêm até a Gávea, olha aqui, vem até aqui a nós e a gente faz um encontro que geralmente dura uma manhã, né, Amanda? Uma manhã toda. E um desses encontros, o tema foi Imagine Rio. Era apresentar a plataforma e refletir junto com eles essas possibilidades. Para isso,
a gente escolheu uma forma, um método, que era de fazer com que eles pensassem nesse diálogo ou essa fricção, essa disputa, não sei se o termo é esse, entre o espaço e a paisagem, e todas as implicações que existem nisso na relação do indivíduo com essas duas coisas. Uma relação relacional da construção do espaço e outra essa dimensão do poder, do controle da formação da paisagem. E a gente, para fazer isso, para chegar a esse lugar com os professores primeiro, sem ser tão acadêmico, e não porque a gente não quisesse ser acadêmico, mas porque a prática artística é o dispositivo principal para mediar os nossos encontros, já que a gente está falando de uma área educativa, de um espaço cultural, a gente propôs que eles apresentassem mapas, desenhassem a sua trajetória da casa até o centro da cidade. Esse era o recorte, o centro, a zona portuária. E a partir desse desenho, dessa trajetória, eles iam primeiro desenhando a cidade nas suas cabeças, a partir do que eles viviam, conviviam, e depois a gente sobrepôs esses mapas, criando um mapa ampliado da trajetória de todo mundo, vendo às vezes aquilo que parece longe, que não é Rio, tipo Niterói, é perto do centro, mas aquilo que é Rio e não parece longe no discurso, mas é longe pela construção de cidade, como Santa Cruz fica longe. Isso ficou muito exposto ali, e isso tudo com um mapa, a plataforma projetada no chão, no meio da roda, para que aquele mapa, que é o espaço, se relacionasse com aquele outro mapa que se propõe a partir da visão de algumas paisagens, de algumas representações da paisagem. Eu trago essa prática porque essa é uma ferramenta, mas talvez seja a ferramenta mais importante para a gente pensar num horizonte futuro, no campo social do Imagine Rio, que é essa capacidade de imaginar a cidade, de pensar a cidade, de controlar o ponto de vista, de controlar como é que a gente constrói essa paisagem. Há um grupo grande da população, e a gente tem feito um esforço, tanto como institucional, o Instituto Moreira Salles, como outras instituições, tem feito um esforço grandioso para entender, mapear e refletir de quais são as estratégias que a gente pode produzir em conjunto para equacionar ou equilibrar esse jogo da disputa de poder, mas é fundamental isso, porque senão a gente pode cair nessa armadilha de estar reproduzindo no Imagem Rio a leitura de paisagem e de mapas que são sequestrados por um grupo da cidade, por um território da cidade. Então, penso que no campo social, essa experiência de refletir, como a gente fez com os professores, de levar os alunos a pensar práticas onde eles relacionem a sua trajetória na cidade, o seu circular, com as paisagens, quando que ele amplie esse papo, essa possibilidade de reflexão, seja a mais potente e possa levar a desdobramentos, não sei o que meus amigos aqui acham, mas pode levar a desdobramentos educacionais e no campo social muito importante. Acho que mais um ponto a acrescentar nessa minha provocação, para o Imagem Rio, acho que mais uma provocação, né, Ana? É que isso se materializa mais nas narrativas. Essa possibilidade de você lidar com a plataforma, de você contar as histórias, se materializa mais nas narrativas. Só que eu acho que o desafio, a Débora já apontou, pelo menos foi o percebido. Não apareceu isso, a gente não chegou lá, mas acho que o desafio é de que forma a gente amplia essa interatividade, ou essa coisa mais potente, forte da participação mais ativa, sem ter um mediador. É a figura do mediador que a gente precisa refletir para chegar nesses resultados. Acho que era isso que eu queria dividir. Espero que tenha sido bom. Eu vou passar a palavra para Igor.
porque ele não falou tanto quanto os outros. Não, é que eu dei aquela acelerada para todo mundo conseguir entrar. Mas, assim, eu acredito que está muito claro aqui que todo mundo já consegue dar algum tipo de utilidade para a plataforma, né? Boas utilidades, e que há novos caminhos. E as provocações que a gente tem feito aqui são provocações de quem já percebe a grande potencialidade que a plataforma tem, que os usos dela já são muito variados. A grande questão é tornar isso cada vez mais acessível, né? Mais mobilizável por professores e estudantes. No sentido que eu falei do audiovisual, eu acredito que essa seja uma fronteira importante que a gente tem que encarar agora, né? A plataforma precisa encarar essa realidade. Por quê? Porque até o uso das redes sociais influencia muito, né, o acesso a plataformas diferentes. E a gente tem percebido, assim, aqui a gente tem pessoas de diferentes faixas etárias, né? Assim, eu não uso Facebook. Desculpa quem usa, mas assim, não usa mais. A gente não usa mais. Assim, não usa. Não usa. Inclusive, isso é motivo de deboche. Pô, tu usa Facebook? É motivo de deboche. A galera não usa Facebook mais. Oi? No Brasil. Foi no Brasil. Foi no Real, tá? Real. A gente não usa Facebook. Né? A gente não usa Facebook. A galera da minha idade, tem 32, usa mais o Instagram. E cada vez mais o Instagram também já está sucumbindo. Porque agora a realidade é TikTok. A realidade é TikTok. E pode parecer uma coisa assim, uma brincadeira, mas não é, porque mídias são assim, né? Elas até sobrevivem em simultâneo. Quero deixar isso claro, as tecnologias sobrevivem em simultâneo. Mas alguma ascende sobre outra. Quer dizer, o desenvolvimento do metal não superou o uso da pedra. A pedra continua sendo usada. Só que cada um vai ocupando um lugar diferente, né? Não, olha, gente, muito obrigado, estamos nos despedindo da pedra. Agora é só metal. Não, as coisas elas sobrevivem em conjunto. Só que a realidade é que hoje o que tem o consumo massivo entre os jovens e até muitos professores e até produtores de conteúdo é o TikTok ou o Instagram sob a lógica do Reels, né? Que são os vídeos. Hoje em dia, se eu botar uma imagem, ninguém lê. Só família, linda, né? Titia te ama, né? Assim. Então, o lance da imagem só está perdendo força. A não ser que você já tenha uma atração na internet muito grande, que tudo que você posta aí também, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, qualquer coisa que você postar vai dar visibilização, porque você é muito grande. Mas hoje, para tracionar, tem que ter audiovisual. Então, eu acho que essa é uma realidade que a gente tem que encarar, assim. Tem que ter isso. Por exemplo, a coisa do videozinho aqui, não meu, foi do outro vídeo. Não tem jeito. Assim, gente, vamos olhar como é que era a igreja no passado e tal. Cara, pô, foto, né? Tem jeito. Você bota um vídeo, todo mundo ficou, caramba, isso mexe. Então, por quê? Porque o vídeo ele tem uma coisa do storytelling, né? Da contação de história. E isso mexe com os sentidos da pessoa. Então, não é só a imagem, é a história contada em torno. Então, assim, Imagine Real e o Narratives tem tudo a ver com contação de história. É uma questão da gente conseguir conduzir isso para esse lugar, transformar a plataforma também nesse espaço de produção e conseguir, talvez, seduzir até pesquisadores acadêmicos, e aqui eu estou vendendo meu peixe, que consigam fazer essa conexão, brincadeiras à parte, consigam fazer essa conexão entre o acadêmico e essa funcionalidade educacional e tudo mais, para tornar cada vez mais interessante. Eu entendo que hoje em dia, quem não entra muito no audiovisual perde muito espaço. É preciso encarar e superar essa fronteira. E eu sei que, às vezes, há no universo acadêmico muito preconceito com isso. Tipo assim, pô, eu tô até em tom de brincadeira, mas é verdade. Pô, é professor, mas produz no TikTok, né? Então, assim, pô, é TikToker, né? Então ele dança. Então, mas não é verdade. É produção de conteúdo acadêmica séria. Inclusive, a plataforma TikTok e o Instagram estão querendo produtores assim. Porque eles querem que exatamente a plataforma não seja vista dessa maneira. Porque quem consome hoje são quem? São adolescentes. E como os pais ficam obstaculando o filho usar aquilo ali, ele quer que tenha mais produtores de conteúdo educadores. Então eles já estão olhando para isso. Agora é a gente se oferecer também e conseguir produzir. Então o Imagine Real tem caminho para isso e tem que pensar cada vez mais essas inserções educacionais no audiovisual para atrair mais produtores. Eu acho que é uma fronteira necessária e eu acho que a gente tem tudo para chegar lá. Eu acho que tem terreno, tem potencialidade, né, para fazer isso. E eu acho que iremos fazer em algum momento. Eu acho que a plataforma tende a
crescer muito quando isso acontecer. De 2018 para cá, minha experiência com o Imagine Real é um pouco mais distante no tempo do que a experiência com a Débora. Eu já percebo, olha, um crescimento, assim, uma mudança, né, um horizonte muito grande de coisas interessantes na plataforma. Eu acho que a gente já está chegando nesse momento onde esse vislumbre já cada vez vira mais realidade. Eu acredito que quando isso acontecer, de fato, a gente vai ter uma plataforma muito mais forte e mais interessante para diferentes públicos. Obrigada, Igor. Realmente foi super interessante para mim. Eu estou sentindo um pouco a minha idade. Temos mais tempo, Martim? Eu gostaria de... Não? Então, um grande aplauso.